Prezados alunos, aqui é o Antônio Banvart, professor dessa disciplina Termodinâmica 1, EM 360B, e esta minha segunda aula gravada vai versar sobre a primeira lei da termodinâmica para um sistema. Então, primeira lei da termodinâmica para sistema. Ok? Muito bem. Nós temos temos um roteiro para seguir, né? Nós vamos falar aqui. Primeiro nós vamos falar um pouquinho sobre a energia, né? Mecânica, vamos dizer, aplicável a sistemas puramente mecânicos. E depois nós vamos mostrar que esse conceito ele não é suficiente para dar conta, por exemplo, dos experimentos que o Joule conduziu, né? E todos os que vêm na sequência que envolvem uma parte térmica considerável. Tá? Depois nós vamos falar, então, do conceito de energia interna, vamos falar de energia total, e da primeira lei da termodinâmica. Certo? Claro que os conceitos de energia interna e energia total, eles surgem em decorrência, né, do experimento de Joule. Então, eles vão estar sendo mencionados aqui em conexão com o experimento de Joule. Por último, nós vamos falar um pouquinho também sobre ciclos, né, que são processos cujo estado final coincide com o estado inicial. Ok, pessoal? Então vamos começar o nosso assunto. Então, o primeiro ponto que seria bom a gente aqui relembrar, né? Já foi apresentado, é a conservação de energia. Conservação de energia em sistemas puramente mecânicos, mecânicos. Então, nós apresentamos algumas aulas atrás, né, esta definição, esta lei que eu estou aqui escrevendo, o trabalho da força resultante sobre o corpo, sobre o sistema, né? Excluindo o peso, é igual à variação da sua energia cinética, vamos chamar aqui entre um ponto 1 e
uma posição S1, tá? E uma posição S2. Isso aqui é deslocamento, né? Então, 1 meio de M V2 ao quadrado mais mg V2 menos E1. Então é importante aqui salientar o seguinte, esse R é a força resultante descontado o peso, tá? Então você pega a força R, ela é a força resultante sobre o corpo, menos mg. É uma subtração vetorial, né? Vetorial. E o ds é o deslocamento, vetor deslocamento. Certo? É uma consequência dessa definição que o R acaba sendo a resultante das forças de contato. Resultante das forças de contato. Entre o sistema, o corpo, no caso, né? E a vizinhança. Entre o sistema e a vizinhança. Então, na verdade, este trabalho dessa força resultante é quem vai causar, então, a variação da energia cinética e a energia potencial entre os pontos 1, a posição 1 e a posição 2 desse sistema. Bom, quando eu digo que isso é válido para um sistema puramente mecânico, aí eu estou me restringindo àquelas situações que vocês já devem ter visto, né? Corpos, blocos, vigas, né? Coisas que, vamos dizer, a parte térmica é irrelevante, né? Objetos que estão sujeitos a uma força, né? Uma força distribuída, uma força localizada, um contato, etc. Então, eles reagem de uma forma puramente mecânica e essa lei se aplica para esse contexto. Tá? Nós também falamos, agora eu preciso fazer aqui uma adaptação disso à convenção que nós usamos sobre o trabalho, né? Convenção de sinais. Então, quando eu estou me referindo em termodinâmica, né, a um sistema separado, né, de uma vizinhança, e eu digo que o sistema realiza trabalho sobre a vizinhança, eu coloco essa simbologia. Isso aqui significa que o sistema deslocou a vizinhança e o trabalho, por convenção, ele é convencionado com o sinal positivo. Tá? Já quando é a vizinhança que desloca ou realiza trabalho sobre o sistema, esse trabalho aqui ele é considerado negativo. Veja,
O trabalho é positivo quando o sistema desloca a vizinhança e ele certamente vai causar uma diminuição da energia do sistema, né? Porque está saindo energia, o sistema deve, de alguma maneira, reduzir a sua energia. E aqui não. Quando é a vizinhança que realiza trabalho sobre o sistema, ele deve, de alguma maneira, aumentar a sua energia, que, no caso de um sistema mecânico, é composta pela energia, soma da energia cinética com a energia potencial. Tá? Bom, ocorre que esse trabalho é um trabalho da força resultante sobre o sistema. Tá? Então, aqui eu queria insistir um pouquinho isso. Como ele é um trabalho sobre o sistema, R é a resultante sobre o sistema, então a analogia é com essa situação aqui, uma força externa, né, sobre o sistema. Tá? Então, para adaptar essa definição à nossa convenção de sinais, né? A gente estabelece aqui a gente faria da seguinte maneira: menos R' ponto ds, porque agora o R' é justamente a reação, né? É justamente a reação da força da vizinhança sobre o sistema. Tá? Então, é a reação, quer dizer, é a força do sistema sobre a vizinhança. Certo? Do sistema sobre a vizinhança. Uma é a reação da outra, na verdade, né? Sobre a vizinhança. E aqui é o contrário, né? Da vizinhança sobre o sistema, né? Isso aqui é da vizinhança sobre o sistema. Muito bem, então agora, o que nós vamos chamar de trabalho, de acordo com essa convenção aqui, é justamente este R'ds. Então eu vou colocar como menos W, tá? No sentido de que, quando o sistema desloca a sua vizinhança ou realiza trabalho sobre a vizinhança, esse trabalho será positivo, mas deverá portar um sinal negativo aqui, por conta de que esta perda de energia devido ao trabalho realizado causa uma redução, né, nas energias cinética e potencial, ou na soma das duas, do sistema. E vice-versa. Quando é a vizinhança que realiza trabalho sobre o sistema, esse trabalho vai ser negativo. Mas com esse negativo aqui, esse outro, fica positivo. Ou seja, no total, essa condição aqui vai causar um aumento da energia do sistema. Portanto, o que eu quero deixar aqui para vocês é: a conservação da energia em sistemas puramente mecânicos se escreve dessa forma: 1/2 de m V2 ao quadrado menos V1 ao quadrado mais mg Z2 menos E1. Ok?
Pronto. A soma dessas energias aqui, cinética e potencial, seria a energia mecânica, né? Que vocês viram aqueles problemas do pêndulo, né? Onde o pêndulo está a seu bel prazer, então não há trabalho externo, né? Se eu não considerar o atrito, nada, então isso aqui vai ficar zero, né? Aí vai ficar a soma da energia cinética e potencial igual a zero. Bom, isso é o que acontece para um sistema puramente mecânico. Bom, agora vocês vão lembrar, né, que eu preciso dar conta, até por causa do próprio experimento de Joule que eu descrevi na última aula, que um sistema como um fluido, por exemplo, um gás, um líquido, né, não se comporta necessariamente como um sistema puramente mecânico. Tá? Então é aí que eu vou falar agora sobre esse conceito aqui de energia interna. Energia interna. Bom, o conceito vocês certamente conhecem, né? É aquela energia que é armazenada nos constituintes nas partículas que compõem o sistema. Tá? A designação dessa energia é a letra U maiúsculo e a unidade é a propriedade extensiva, tá? Essa aqui, extensiva. Eu posso somar essa quantidade, certo? E ela é medida em joules. No sistema internacional, lógico. Tem outras unidades do sistema inglês, como depois vou mostrar. E existe uma propriedade que é mais comum, que é a energia interna por unidade de massa, ou seja, é você pegar o U e dividir pela massa. Pela massa do sistema que você está lidando, tá? Essa aqui é intensiva. E ela vai estar em joules por quilograma. O detalhe é que esta aqui, é importante saber que ela é uma propriedade que é tabelada. E nós vamos aprender a obter o valor dessa energia interna específica, tabelada em função de P e T. Ok? Então existem tabelas, que depois eu vou apresentar na aula que vem, possivelmente, em que vocês vão ver o valor de U, dada a pressão e a temperatura, você entra na tabela e descobre o valor da pressão e da temperatura. Muito bem. Então, o que vem a ser essa energia interna, né? Ela é uma forma de energia interna. A energia interna é uma forma de energia armazenada no interior do sistema. No interior do sistema. Para visualizar isso, tem várias maneiras, tá? Você pega uma barra de metal, né, e aquece essa barra, ela vai aumentar a sua temperatura. Ela eventualmente vai ficar incandescente, depende de quanta energia você fornecer, né?
E essa energia não é nem cinética e nem potencial, ela vai estar quente, ela vai estar incandescente eventualmente, certo? Essa energia que se aparece na forma dessa incandescência ou dessa temperatura alta é a energia interna. Você pode visualizar que as partículas lá estão vibrando mais forte, estão com uma energia cinética, né, maior. Você também dá para visualizar de outra forma. Você pode pensar em imaginar uma mola, né, uma mola comprimida. Então ela tem energia armazenada interna, né? Ou, às vezes chamam de potencial elástico, mas enfim. Seria um jeito de visualizar alguma coisa que está armazenado e que não é nem a energia cinética e nem a energia potencial gravitacional. Tá? Ok. Vem desse conceito agora que eu tenho 3 formas de energia que um sistema pode conter, né, que pode armazenar. Então, um sistema possui três formas de energia. E aí, possui, né? Ou, também, se quiser dizer, contém, como propriedade. Tá? Então, a energia interna é uma propriedade. Três formas de energia, então, que nós vimos, né, pela ordem. A cinética, a potencial gravitacional, vou chamar só de potencial, tá? E a interna. E isso dá origem a uma propriedade nova, que é a energia total. E que também é uma propriedade extensiva, dada também em joules, e a energia específica, né, E minúsculo, que é o E sobre M, intensiva, e que é dada em joule por quilograma. Bom, o E não é tabelado, né? O E, desculpa, aqui precisa dar a definição. O E vai ser a soma, justamente, da energia interna, mais a energia cinética, mais a energia potencial gravitacional. Tá? Energia cinética, esse V que está aqui, é a velocidade do centro de massa. Se o corpo está parado, velocidade zero, não tem energia cinética. Daqui também, energia potencial, o Z é a coordenada do centro de massa. Então você imagina que o sistema pode ser representado pelo seu centro de massa, pega a coordenada dele, a elevação dele, que é a coordenada que aponta na direção contrária à gravidade, tá? Esse é o Z. Soma com a energia interna. E aí você tem a energia total. Então, se você dividir pela massa, essa equação vai ficar, lembrando aqui a definição, E sobre M, vai ficar o E, energia
total específica. O U dividido pelo M vai dar energia interna específica. Mais V ao quadrado sobre 2, mais GZ. Né? Porque eu também dividi pela massa aqui. Certo? Muito bem. Da agora para frente, todos os nossos sistemas vão contemplar formas de interação que não são apenas trabalho e formas de energia que não são apenas cinética e potencial. Tudo isso respeitando essa ideia de que o corpo vai poder ter, o sistema vai poder ter energia potencial, energia cinética e energia interna. E os efeitos térmicos estão contemplados aqui. Claro? Muito bem. Então, como é que é o postulado, né? Qual é o postulado da primeira lei para sistemas fechados, né? Sistemas termodinâmicos. Se eu tivesse apenas efeitos mecânicos, né? Trabalho mecânico, eu teria isso aqui, né? Eu colocaria da mesma forma que a lei da energia, da conservação da energia num sistema puramente mecânico. Eu colocaria agora menos W, agora acrescentaria o efeito da energia cinética potencial e agora eu vou acrescentar a energia interna, tá? Então vai ficar o 2 menos o 1 mais 1 meio de M V2 ao quadrado menos V1 ao quadrado. Se existir, né, variação de energia cinética, muitas vezes aqui nesse curso não vai acontecer isso, mas pode acontecer, né? Mg Z2 menos Z1. Ou seja, se houvesse só trabalho, ele seria o responsável agora por essas três formas de energia que, em última análise, são E2 menos E1. Né? A energia no estado 2, energia total, é U2 mais 1 meio de mv2 ao quadrado mais mgz2, certo? Esse dá o E2. E o E1 é a soma do U1 mais 1 meio de mv1 ao quadrado mais mgz1, certo? Agora, lembrando do experimento de Joule, né? Lembra do experimento do Joule? Vou pegar aqui a folha que eu usei. O experimento do Joule, a água é um sistema que numa primeira fase do processo, na primeira etapa do processo, está recebendo trabalho a partir desse deslocamento do peso aqui, na queda desse peso, e através do eixo e dessas pás aqui, ela vai atritar as pás entram em atrito com a água, e eu represento aqui como sendo um trabalho realizado pela vizinhança sobre o sistema que é a água. Por causa do atrito, essa energia, esse trabalho vai ser internamente aqui dissipado no interior da água e a temperatura vai subir. Esse é o primeiro processo. Então veja que a água não é um sistema puramente mecânico, né? A água é um fluido que vai receber uma interação que faz com que ela aqueça. É a vida, certo? Variação de energia cinética na água, o centro de massa, acredito que tenha sofrido uma variação de velocidade irrisória, porque você vê, isso aqui está confinado, né? Então vai ter lá uma agitação, ok, alguma energia cinética vai haver, mas a variação dessa energia cinética é irrisória, né? E nem precisa ser considerada aqui.
Agora, a energia interna, sim. A energia interna, ela se reflete no aumento dessa temperatura, né? Então vai haver, sim, uma variação da energia interna, que está contemplada, essa variação da energia interna está contemplada aqui nesse termo. Tá? Na segunda fase do processo, entretanto, ele removeu o isolamento. Veja que aqui tinha um isolante térmico que não deixava trocar calor, certo? Então, na hora que esse isolante é removido e não tem mais esse peso caindo aqui, vou deixar a situação mostrada desse jeito, esse calor aqui, ele vai fazer, ele é a forma de energia, né, que ocorre quando há uma diferença de temperatura entre o sistema e a vizinhança, né? Então, eu agora preciso adicionar explicitamente essa forma de energia, tá? Então, eu vou colocar aqui a letra Q, que por nossa convenção, né, é positivo. Pela nossa convenção, o calor é positivo quando entra. Eu já tinha, inclusive, mostrado. E é negativo quando sai. É o contrário do trabalho, né? O trabalho é positivo, aqui é negativo quando é realizado pela vizinhança sobre o sistema, e é positivo quando o sistema realiza trabalho sobre a vizinhança. Por isso que existe aqui o sinal menos na frente do trabalho e o sinal mais, né, na frente do calor. Então, essa diferença é por causa da convenção de sinais ser diferente para calor e trabalho. Pronto. Agora, com a introdução desse calor aqui, eu consigo completar o segundo processo do experimento de Joule, né? Eu consigo completar o segundo processo, que é aquele em que o fluido retorna ao seu estado original, cedendo calor para a vizinhança. Tá? Então, esse calor está contemplado aqui e ele vai causar uma redução nas energias, na energia térmica, na energia interna, né? E nesse caso aqui, né, os deltas de energia cinética e deltas de energia potencial são iguais a zero, tá? Ou podem ser desprezados. Aqui a energia cinética pode ser desprezada e a energia potencial não houve, né? O centro de massa vai ficar igual. Então, aqui a variação de energia cinética e energia potencial não tem. Você podia chegar aqui e simplesmente cancelar esses dois últimos termos e tratar só como variação de energia interna. Agora, para fins de generalidade, né, para que essa lei fique melhor do que aquela lei que nós tínhamos para o sistema puramente mecânico, para fins de generalidade, a gente mantém aqui a primeira lei escrita dessa forma. Então, a nossa conclusão aqui da nossa aula é que Q menos W igual a E2 menos E1 e esta fica sendo a lei da conservação da energia total em sistemas. Ok? Muito bem. Agora eu preciso falar apenas das variantes que tem essa lei aqui, né? Formas da primeira lei.
Formas da primeira lei para sistemas. Primeiro, se acontecer um processo diferencial, o que é um processo diferencial? É um processo com uma pequena variação de temperatura, uma pequena variação, pequena no sentido assim, tendendo para zero. Tá? Então, se o processo for um processo diferencial, você vai escrever a primeira lei na forma diferencial. Certo? Então, isso aqui, Q, se o processo é diferencial, vai ficar um dQ. W vai virar um dW. E delta E, né, vai ficar um DE. Então, o Q vira um dQ. Lembrem, sempre o diferencial de uma grandeza, né? Um diferencial de uma propriedade ou de uma grandeza que depende do caminho, não é uma propriedade, né? Uma grandeza que depende do caminho vai ser indicado por dQ, com esse símbolo D ronde, né? D redondo. E o W também. Né? E o E2 menos V1 vai ficar um DE. Então, o processo diferencial vai ficar dQ menos dW igual a DE. Por que a gente usa isso, hein? Bom, a gente usa para, às vezes você tem isso aqui vira uma equação diferencial, tá? Pode virar uma equação diferencial e a gente resolve a equação diferencial partindo desse processo infinitesimal, né? Ou seja, infinitesimal. Agora, se for um processo que ocorre a uma taxa, a uma certa taxa, no tempo, imagina, por exemplo, que você está deslocando um pistão, né, contra um fluido. Então, o processo está ocorrendo uma determinada taxa, né, com uma determinada velocidade. Então, aí é costume, para processos que ocorrem na forma de uma taxa, é costume dividir pelo tempo, né? Então, se você divide pelo intervalo de tempo em que ele está acontecendo, em cada momento, né? Quer dizer, houve um dQ trocado no intervalo dt. Houve um trabalho realizado ou sofrido no intervalo dt. Houve uma variação de energia dE no intervalo dt. Então você divide pelo dt. Então vai ficar dQ dt dW dt dE. Bom, dQ dt é para processos que ocorrem como taxa, tá? Ele vai chamar de Q ponto. A taxa de troca de calor. Então, se Q é joule, Q ponto é joule por segundo, que é watt. Aqui também vai ser W ponto
e ali vai ser dE dt mesmo. Tá? Q ponto menos W ponto igual a dE dt. Todos aí vão estar em unidades de watt. Todos os termos, né? Q ponto, W ponto, dE dt.